Esse é o único vídeo que você precisa assistir se quiser parar de desperdiçar suas manhãs e multiplicar sua produtividade. Seja no trabalho, nos estudos ou em qualquer projeto importante que você queira se meter, seu cérebro matinal é sua arma mais poderosa. Mas vamos falar a real. Você está desperdiçando essa arma todos os dias e, provavelmente, nem sabia. Em um segundo, você acorda com energia máxima. No outro, você já passou 20 minutos scrollando a droga desse celular. Mais 15 minutos perdido em notificações. E quando percebe, já são 8h30 da manhã e sua energia mental desapareceu. Se isso soa familiar, você não está nesse barco sozinho e o mais importante, você não é o problema. Você só precisa transformar suas manhãs em uma arma secreta que pessoas de alta performance usam para dominar seus dias. Mas primeiro, preciso te fazer uma pergunta que vai incomodar. Você realmente sabe o que está fazendo com seu cérebro logo que acorda? Se a resposta for não sei, é aí que você precisa entender uma coisa sobre isso. Nas primeiras 2 horas após acordar, seu cérebro opera em um estado que os neurocientistas chamam de pico de neuroplasticidade, que é quando você aprende mais rápido, foca mais profundamente e tem suas melhores ideias. Empresários bilionários protegem essas horas como ouro. Os artistas criam suas obras-primas nesse período. E os cientistas fazem descobertas que mudam o mundo. Mas você? Você gasta esse tesouro chamado de janela biológica vendo stories de pessoas que nem te conhecem direito. Eu vou logo te dizer, as primeiras 2 a 4 horas do dia é um momento em que seu cérebro está no estado de neuroplasticidade máxima, onde seus níveis de cortisol e dopamina estão no pico perfeito para aprendizagem, criatividade e foco profundo. Mas o que a maioria faz? Fragmenta completamente essa janela dourada com notificações e inúmeras outras tarefas reativas. E o pior é que você nem percebe que está fazendo isso. Vamos lá. Imagine um cenário onde tem 2 pessoas. A primeira pessoa acorda todo dia às 7 horas e a primeira coisa que faz é pegar no celular só para ver as horas. E 45 minutos depois, essa pessoa já assistiu 6 vídeos no YouTube, se irritou com 3 posts políticos e respondeu mensagem de trabalho que nem era urgente. Quando essa pessoa chega no trabalho e senta para fazer a tarefa mais importante da semana, ela não consegue porque a mente está completamente fragmentada. Não consegue se concentrar, fica checando o celular a cada 5 minutos e a criatividade? Puf, sumiu. Mas agora, do outro lado da cidade, tem uma outra pessoa que acorda no mesmo horário, às 7 da manhã, mas que deixa o celular carregando na cozinha e a primeira coisa que faz é abrir a janela, respirar fundo, beber um copo d'água e em 15 minutos senta para escrever algumas páginas de um livro que ela quer lançar daqui uns dias. A diferença entre essas pessoas não é a disciplina, mas a capacidade da segunda pessoa entender que o cérebro não acorda igual um interruptor que você liga. Segundo Matthew Walker, autor do livro Why We Sleep, existe uma sequência química natural que precisa acontecer. Por exemplo, nos primeiros 30 minutos após acordar, seus níveis de cortisol aumentam naturalmente. Não o cortisol vilão do estresse, mas o cortisol herói, aquele que dá energia e foco para o dia, fazendo com que, simultaneamente, a sua melatonina diminua, te sinalizando que é hora de ficar em alerta. Só que quando você bombardeia esse processo delicado com notificações e informações aleatórias, é como interromper uma sinfonia no meio da música mais importante. O resultado? Seu cérebro entra no que Cal Newport chama de modo de atenção residual, onde você fica sempre reagindo, mas nunca criando, e uma vez dentro desse ciclo, depois fica difícil sair. Mas por que isso acontece? E o mais importante, como sair dessa armadilha? Deixa eu te contar algo que vai mudar a forma como você vê suas manhãs para sempre. Sabe os 30 minutos após você acordar? Aquele que desperta o cortisol herói, o hormônio que te faz ter mais pique para agir. Então, pense nisso como se fosse um carro de Fórmula 1. E que esse pico de cortisol fosse o turbo natural que dá vantagem na hora de uma largada. Olhar para esse processo dessa forma te ajuda a entender a importância desse componente no aumento da performance do dia.
Pessoas como Andrew Huberman sabem disso e protegem esse momento como se estivessem protegendo uma pepita de ouro. Huberman diz que tem uma regra não negociável consigo mesmo, que é nada de redes sociais, e-mails ou estímulos externos nas primeiras horas do dia. Por quê? Porque seu cérebro está mais vulnerável e mais potente nesse momento. E é nesse período que você pode literalmente moldar como o resto do dia vai funcionar. Mas por que isso funciona? Porque durante essas primeiras horas, você tem acesso ao que os neurocientistas chamam de estado de alta plasticidade. É nesse momento que os neurônios criam novas conexões com mais facilidade. Ou seja, é quando você literalmente tem mais capacidade de aprender, pensar melhor e se tornar mais inteligente. Só que agora, imagina desperdiçar isso tudo abrindo o celular para ver quantos likes a sua foto de ontem recebeu. Triste, né? Mas, infelizmente, isso é mais comum do que a gente pensa. Ao levantar, você precisa tomar decisões e, dependendo das decisões que você tomar, elas vão nortear o seu dia. Todo dia, nos primeiros 5 segundos após o despertador tocar, uma batalha mental acontece, não é mesmo? Seu cérebro primitivo sussurra: 5 minutinhos a mais não vão fazer diferença. Mas seu cérebro racional sabe que você precisa levantar agora. E se você hesita por mais 5 segundos, seu cérebro primitivo já ganhou. E é nesse momento que você toma a decisão que vai definir se você é uma pessoa que conquista seus objetivos ou uma pessoa que vive fazendo promessas para si mesmo e não cumpre. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine que você programa o despertador para 6 horas da manhã porque quer acordar cedo e fazer exercícios. O alarme toca. E nos primeiros 5 minutos, seu cérebro automaticamente começa a negociar com você, dizendo: está muito frio, só mais 10 minutinhos. Hoje eu posso pular, amanhã eu faço. Mas se você hesitar por mais 5 segundos, você já perdeu. Porque seu cérebro é programado para te manter confortável. E o conforto é inimigo do crescimento. Então, qual a solução? A regra dos 5 segundos. No momento que o alarme tocar, você conta de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1 e levanta. Mas sem negociação e sem essa conversa de que só mais um pouquinho. Nos primeiros dias vai ser bem difícil, mas algo interessante acontece quando você vence essa primeira batalha. O cérebro libera uma pequena dose de dopamina, o químico da recompensa e do progresso. É como se fosse um efeito dominó, só que dentro do seu cérebro. Andrew Huberman aplica isso na própria rotina. Ele se levanta todas as manhãs imediatamente sem negociações. Não porque seja fácil, mas ele entende que essa primeira decisão do dia treina a mente para o que vem depois. Quando você vence os primeiros 5 segundos, você não está apenas saindo da cama. Você está literalmente reprogramando seu cérebro para ser uma pessoa que cumpre compromissos consigo mesma. Levantar é apenas o primeiro passo, porque o que você faz nos próximos minutos vai determinar se você vai surfar a onda da alta performance ou afundar no mar da mediocridade. Agora que você já está de pé, chegou a hora de aplicar o que eu chamo de protocolo sagrado dos primeiros 90 minutos. E não é uma rotina maluca de 2 horas. São 4 elementos simples que trabalham a favor da química natural do seu cérebro. Primeiro elemento: luz nos olhos, fogo na alma. Receber luz natural nos olhos nos primeiros minutos após acordar é a coisa mais poderosa que você vai fazer pelo seu sono, energia e humor. Absorva a luz natural por uns 5 a 10 minutos e literalmente você verá um interruptor interno do seu cérebro ligado. Por que isso funciona? Porque a luz suprime a melatonina, o hormônio que te deixa sonolento e reforça seu ritmo circadiano. Então, ao fazer isso, você sincroniza seu relógio biológico para o modo alta performance. Segundo elemento: movimento antes que a mente acorde. Calma, você não precisa de um treino pesado, você precisa apenas movimentar esse corpo. Alongar, caminhar, fazer algumas flexões. Ao fazer isso, você ativa o fluxo sanguíneo para o cérebro e libera dopamina e norepinefrina, melhorando ainda mais seu estado de alerta e foco. É como dar um boot no seu sistema operacional mental. Terceiro elemento: hidratação estratégica.
Seu cérebro tem aproximadamente 73% de água e não armazena ela durante a noite. Então, mesmo uma desidratação de 1% já poderia prejudicar a memória, concentração e o seu humor. Então, antes do café, beba um copo cheio de água. Isso pode parecer simples, mas é revolucionário para a sua saúde. Quarto elemento: definir a intenção, não apenas os objetivos. Em 30 segundos, defina uma intenção para o dia. Pode ser: hoje eu vou responder, não reagir. Ou: vou focar no que está sob meu controle. Isso muda seu cérebro do modo reativo para o modo intencional e, em vez de reagir ao que acontece, você tem um norte que guia suas decisões. Esses elementos levam apenas alguns minutos para serem feitos e eles não te tornam uma pessoa diferente. Apenas te dão condições ideais para você funcionar da melhor maneira possível. Mas tem uma outra coisa crucial que você precisa saber. Grandes bilionários como Jeff Bezos, fundador da Amazon, Tim Cook, CEO da Apple, Oprah Winfrey e outros abraçam decisões estratégicas de como começar o dia. Como, por exemplo, evitar reuniões cedo, fazer exercícios pela manhã ou até mesmo meditar por alguns minutos. Mas o que esses bilionários sabem que a maioria não sabe? É que nas primeiras 2 horas após acordar, você tem acesso ao seu eu mais focado, criativo e estratégico, que é o que você está aprendendo aqui. Cal Newport, em Deep Work, explica que a sua capacidade de atenção profunda é como um músculo, que pela manhã ele está descansado e forte, e conforme o dia avança ele vai se cansando e no final do dia você só consegue fazer tarefas que exigem atenção mais leve. E mais, Newport diz que existem 2 tipos de trabalho, Deep Work e Shallow Work, onde o Deep Work são atividades profissionais realizadas em estado de concentração livre de distrações que levam suas capacidades cognitivas ao limite. E este tipo de trabalho cria valor, aprimora suas habilidades e é difícil de replicar. Já o Shallow Work são tarefas administrativas realizadas frequentemente com distração, que não criam muito valor e são facilmente replicáveis, como, por exemplo, responder e-mails, navegar em redes sociais ou participar de reuniões com baixa prioridade. Então entenda, suas primeiras horas são quando você tem acesso natural ao seu Deep Work. E usar esse período para Shallow Work é como usar um bisturi para cortar papel. Funciona, mas é um desperdício absurdo de tempo. Por isso que as pessoas de alta performance protegem essas primeiras horas como ouro, usando ela para o trabalho que requer criatividade, estratégia e aprendizado profundo. E não para checar notificações que nem são urgentes. Mas eu sei que você pode estar pensando, isso só deve funcionar para pessoas que trabalham no home office. Mas e quem tem horários rígidos, filhos e responsabilidades? Calma, é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Vamos direto ao ponto. Para você aplicar isso, mesmo tendo que acordar às 7 horas, ter que levar as crianças na escola às 8 e trabalhar presencial às 9, você não precisa acordar às 5 da manhã ou ter 2 horas livres para aplicar esses conceitos. Deixa eu te mostrar como adaptar isso para diferentes realidades. Se você tem apenas 15 minutos, você pode fazer isso. 5 minutos, sair para pegar luz solar. Pode ser na varanda ou na janela da sua casa. Mais 5 minutos, faça um movimento leve. E isso pode ser alongamento básico. Mais 3 minutos, se hidrate, tome água e defina uma intenção para o seu dia. Mais 2 minutos, faça uma tarefa que te dá sensação de progresso, como, por exemplo, arrumar a cama ou revisar seus objetivos. Se você tem filhos pequenos, acorde 20 minutos antes deles. Use esses 20 minutos para aplicar o protocolo básico que acabei de falar. E se parecer difícil, lembre que você está investindo 20 minutos para ter um dia muito melhor. Se você trabalha em horários irregulares, o cronotipo importa. Cerca de 25% das pessoas são naturalmente matutinas. 25% são vespertinas e 50% são intermediárias. Então, se você é vespertino, adapte-se. Use os mesmos princípios, mas aplique no seu início de dia pessoal, mesmo que seja 10 horas da manhã. Se você viaja muito, mantenha pelo menos 2 elementos fixos na sua rotina, como, por exemplo, a luz natural e a hidratação.
Esses são os mais fáceis de manter independente do local. Então preste atenção. O segredo não é fazer tudo perfeitamente. É escolher 1 ou 2 elementos que se encaixam na sua rotina e torná-los consistentes, adaptando tudo isso para a sua realidade. Porque é a consistência, não a perfeição, que constrói novos caminhos neurais para a consolidação de hábitos mais duradouros. E não somente isso. Matthew Walker descobriu que quando você melhora suas manhãs, você automaticamente melhora suas noites de sono. E isso vira um ciclo virtuoso. Por fim, para deixar de desperdiçar suas manhãs, você precisa aceitar que o início do seu dia é a janela de ouro do seu cérebro. E suas manhãs são como um presente que desbloqueia o seu acesso de maior potencial de foco, criatividade e aprendizado. Desperdiçar isso com distrações é como ter um superpoder e usar ele para tarefas banais. A neurociência nos mostra que você pode literalmente reprogramar seu cérebro através de como você começa suas manhãs. E que cada dia que você protege essas primeiras horas, você está fortalecendo os circuitos neurais responsáveis pela alta performance. Então isso não se trata de se tornar uma pessoa completamente diferente da noite para o dia, mas se trata de fazer pequenos ajustes que respeitam como o seu cérebro naturalmente funciona. Então eu te desafio. Por uma semana, experimente proteger suas primeiras horas. Escolha 2 ou 3 elementos que fazem sentido para a sua rotina e observe como isso impacta não apenas sua produtividade, mas na sua sensação de controle sobre a sua própria vida. E por fim, vou te falar a real. Pessoas bem-sucedidas não são necessariamente mais inteligentes e talentosas. Elas são apenas melhores em usar a janela de ouro que todos nós temos, mas que poucos aproveitam. E a pergunta que fica é: você vai continuar desperdiçando suas manhãs ou finalmente vai acordar para o seu próprio potencial? Me conta nos comentários qual elemento você vai testar primeiro. E se você já tem alguma rotina matinal que funciona, compartilha com a gente, pode ser exatamente o que alguém aqui precisa ouvir. E se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre as manhãs, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!